do segundo tempo, um grande amigo, companheiro de lutas políticas da magistratura, e que hoje é o vice-presidente do TST. E, como eu expliquei para ele, quando ele me telefonou, dizendo da sua surpresa hoje de ter que se deslocar, eu disse para ele que ele engajou numa tropa de emprego rápido, que é aquele cara que vive no quartel e, de repente, toca uma sirene e tem que entrar num helicóptero e ele só descobre para onde está indo quando ele chega. É mais ou menos assim que funciona. É claro que eu não sou processualista como o Aloísio, que marcou época na Faculdade de Direito de Petrópolis, é. Mas há uma coincidência interessante. Quando a gente pretende começar a dar aula, a gente fica na maré do carvoeiro. A gente pega o que passar primeiro. E a vaga que abriu na faculdade para eu prestar o meu primeiro concurso, e nós estamos falando de 1979, tinha eu chegado da terrinha achando que era jurista, foi exatamente teoria geral do processo. Então, de certa forma, eu posso dizer que o tema processo não é uma coisa do outro planeta para mim. Então, a gente vê aqui. Nós vamos enfrentar algumas inovações, especialmente o que é muito caro ao Aloísio, que é o precedencialismo, ou a jurisprudência precedencial, que é muito interessante, é muito útil, mas apresenta uma dificuldade muito grande pela estrutura da nossa ordem jurídica, pela ausência de tradição em construção jurisprudencial sistemática no Brasil. Mas os obstáculos existem para ser vencidos, para ser superados. E eu acredito piamente que, em algum momento, nós vamos superar essas dificuldades, claro que com avanços e recuos, com correções de rumos aqui e acolá. Aliás, como é tudo na vida. Mas eu quero fazer um approach interessante, que é até uma questão de metodologia acadêmica, e o pessoal que está no 5º ano pode aproveitar, porque é interessante. Sam, resolvi. Era para pegar o meu Gmail. Tá, não, mas aí o menino aqui, o Wellington, fez um feitiço e funcionou. Obrigado. Tecnologia nos persegue. Que é uma abordagem da compreensão histórica do processo. Nós vivemos hoje uma tentativa de invasão do direito anglo-saxônico, da common law, no nosso direito. Eu confesso para vocês, um pouco por método e convicção acadêmica, e talvez um pouco, eu não fujo da realidade, por uma questão de DNA pela origem francesa, que não tem boa vontade com as coisas que vêm do outro lado do canal. Mas nós vamos ver que a origem desta dificuldade não é gratuita, está na formação do nosso direito. Nós precisamos ter claro que o direito processual, o direito de ação, não nasce, não surge, consequentemente, não se construiu na origem como nós o vemos hoje. Na sua raiz do direito romano, ele era um atributo do direito subjetivo. A ponto de se ter um brocardo latino que nos diz que a cada direito corresponde uma ação e não existe direito sem ação, nem ação sem direito. Essa era a regra e o princípio do direito romano, que se consolida ao longo do direito pretoriano,
que começa a fazer state decisions, uma justiça de equidade, mas sempre com aquela correspondência direta e imediata, direito subjetivo, direito de ação. Nós só vamos ter uma alteração disto. Já você. Começa a conversar um pouquinho. Que, pela influência do direito romano como sistema em todos os terrenos e campos que ele ocupava, fazendo uma não sobreposição, mas uma quase fusão entre o direito local e os costumes locais e os princípios contidos nas instituições romanas. Na Península Ibérica, e eu falo Península Ibérica porque a separação Portugal e Espanha não foi tão imediata, embora Portugal tenha sido o primeiro Estado nacional a se consolidar e não o Reino da Suábia, como nos dizem, se seguir a linha em dois diplomas legais fundamentais, la Ley de las 7 partidas e el fuero juzgo, que eram praxes de solução de problemas. Era uma espécie de manualzinho de solução de conflito. De uma certa maneira, com uma afinação quase absoluta com o romano canônico que existia na época. Direito, ação, ação, direito, praxe para fazer, rotina para fazer prevalecer o direito subjetivo. Nós vamos ver isso se marca no continente europeu com uma certa forma, porque alcança o que nós chamamos de judiciarismo francês, que é praxis de Capua. Isso só começa a ser rompido, isso só começa a ser superado com as primeiras discussões na Alemanha, principalmente uma clássica polêmica em Wilhelm Windscheid e Theodor Mutter, a polêmica da Ástio, em que Windscheid definia, mantinha a ação pauliana, a ação do processo romano como anexo, entre aspas, do direito subjetivo, e o Mutter defendia que a ação tinha a vida própria. Mas isso numa discussão ainda muito incipiente e muito abstrata, que foi retomada depois por Ploss, na hoje Polônia. Essa formulação nos leva a identificar a relação jurídica que se forma a partir da instauração do processo. A instauração do processo. E nós vemos uma duplicidade de relações entre a relação de direito material que contém o direito subjetivo, que contém a lide, e uma relação jurídica que se forma a partir daí, que tem como escopo único a solução da lide. Duas relações jurídicas independentes envolvendo as mesmas partes. Isso começa a ser teorizado por Oskar von Bülow, um outro jurista alemão chamado Keitel, Helwig, e ganha corpo parecido com o que nós conhecemos com a obra de Adolf Wasch, Zivilprozessordnung-Lehrbuch, ele que batiza o nome direito processual. Qual é o traço fundamental que nos interessa? Essa praxística é estritamente normatizada.
com a separação entre processo, procedimento e rito, sequência ordenada de atos, direcionados à solução do conflito. É toda a construção teórica se dá em cima disso. Isso migra para a Itália quando, através da obra de Mortati, há uma evolução e absorção da construção alemã na Itália, que é seguida pelos clássicos que todos nós conhecemos, Chiovenda, com o princípio de direito processuale, e depois, em seguida, Carneludi, com sistema e instituições, deságua em Calamandrei. Mas há um autor importante que nós precisamos entender, que nos diz respeito diretamente, que é o Enrico Túlio Liebmann. E aí que começa tudo. Liebmann, por razões políticas, se exila no Brasil. E é acolhido pela comunidade italiana, estamos na outra sala, e é acolhido pela comunidade italiana de São Paulo, e é agregado à Faculdade de Direito da USP, e traz essa renovação, e essa expressão é do fundador dessa escola onde eu estou, do Arruda Alvim, essa renovação científica do processo, incorporando a doutrina alemã e trazendo a doutrina italiana para cá. No amadurecimento se faz a Escola Paulista de Direito. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Até então, nós temos a marca praxística do direito ibérico com influência do direito romano. Muito parecido com o judiciarismo francês. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. A vinda de Liebmann traz, vamos chamar assim, entre aspas, a doutrina moderna para nós. Se nós formos ver o Código de Processo Civil de 39, ele é um código de transição que mistura um pouco as duas coisas, com alguma dificuldade, já antevendo uma visão processual nova. Por quê? Até a Revolução de 30, é importante nós entendermos isso, os códigos de processo eram chamados de Código Judiciário Estadual, porque com a República competia ao Estado legislar sobre o processo e o judiciário. Qual é a explosão que eu quero chamar a atenção de vocês, que nós vivemos nos anos 70 e estamos vivendo agora? Me permitam usar uma expressão, apesar de ser uma figura icônica do direito brasileiro, muito importante, de muito peso, naquela molecada que ouvia o Liebmann, que fazia, como um costume bem germânico, e europeu de uma maneira geral, reuniões na sua casa, com seus alunos mais próximos, em torno de chá e bolo de café. Eu não vivi essa época, porque sou um pouquinho mais novo, mas estudei com uma professora alemã que aos sábados era sagrado o bolo de café com chá. E ele foi fazendo a cabeça dessa juventude. No meio dessa molecada tinha um cara chamado Alfredo Buzaide, que na evolução da sua brilhante, fulgurante carreira acabou ministro da Justiça. E fez, num regime que era autoritário, mais tecnocrático, a grande renovação do processo, com o Código de 73. Que incorpora toda a formulação italiana e consagra a autonomia da relação jurídica processual e do direito de ação. É o CPC de 73. Que conserva dois institutos da praxística. Isso pouca gente refere no Brasil. E como esquece e atropela isso, faz bobagem. A estrutura do processo cautelar e o despacho saneador, que só existe aqui em Portugal, que é a consagração da autonomia da relação jurídica processual. Como assim?
É no despacho saneador que se faz o saneamento da relação jurídica processual, pressuposto processual, condição da ação, legitimação de parte, objeto do litígio. Se estabelece os limites objetivos e subjetivos da relação jurídica processual, quem são os sujeitos, o que se discute, e se estabelece os pontos controvertidos que abrem aquilo que o Carnelucci chama de campo probatório, matéria de fato sobre a qual se produzirá a prova. As partes assumem o ônus probatório de provar os fatos que legitimem e sustentem os interesses que defendem. No restante, nós seguimos a processualística ítalo-germânica. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o primeiro corte importante. Claramente de matriz da Europa continental. Se nós formos ler o Código Processual anterior, nós veremos uma certa rigidez de institutos. Exemplificadamente, o artigo 333 do CPC. Estabelece com rigidez o ônus probatório e acabou essa história. Se o aplica literalmente. Não há o que se chama hoje de ponderação e flexibilização de ônus probatório. É rígido. Cabe a João que prove, é ônus dele, se ele provar, prevalece, se ele não provar, paciência, recomendações à média, não se fala mais nisso. E regras sobre a prova documental. A prova da declaração da autoria e do conteúdo. Portanto, a tripartição da prova documental. Claro, o direito é histórico, se defasa com o tempo, as coisas mudam, nem sempre para melhor, eu até diria quase sempre para pior. E o Código 73 só teve superação em algum dos seus pontos. Sofreu sucessivas reformas, até que, num trabalho que começou com o ministro Domingos Sávio, o ministro... Bom, depois eu me lembro o nome dele, do STJ, que aglutinou pessoas, inclusive, da escola do Rio de Janeiro já nascente, onde está o ministro Fux, Celso Guedes e outros, para a redação de um novo Código de Processo Civil, que teve uma porção de vais e vens, até que saiu. Ocorre que nós estávamos sofrendo um outro impacto cultural, o qual eu confesso para vocês, não olho com esse entusiasmo todo. Não morro de amores e não beijo na boca. Mais ou menos como casamento à moda antiga. Não precisa se amar, basta que se ature. Tá? Se incorporou elementos da common law que se julga salvadores da pátria. Eu confesso que continuo, diria um escritor antigo, prenhe de dúvidas, até hoje. E também já desisti de conseguir que essas dúvidas se desfaçam. Eu já estou naquela do aceita que dói menos. E vou explicar para vocês por quê. O direito de matriz anglo-saxônico também deriva do direito romano, sim. Só que o europeu continental, que se organizou através do processo canônico, pelo domínio político que a Igreja exerceu na Igreja inteira, segue a formatação das institutas romanas. E o anglo-saxão, porque foi uma colônia tardia e breve, se funda na equity, na justiça de equidade. Me parece claro que é querer misturar o óleo e a água. Não vai dar samba, nunca, não tem o menor perigo. Só o Fux acredita nisso.
Mas como nós temos liberdade religiosa no Brasil, cada um acredita no que quer. Não é pecado acreditar. Eu sou cético. E vou mostrar para vocês o ponto nodal do meu ceticismo. A marca tradicional da equity, do Judge-Made Law, a Inglaterra é parecida com os Estados Unidos, mas não são iguais na sua formulação jurídica, é a disponibilidade processual. Em outras palavras, em razão da equidade, a relação e os contornos da relação jurídica processual são disponíveis e podem ser negociados. Eu me comprometo com vocês que eu não produzo certo tipo de prova, vocês não produzem tal prova, nós vamos discutir apenas considerando que está em tal lugar. Eu não estou discutindo se isso é bom ou mal. Eu estou me curvando ao fato de que lá funciona. Por quê? Porque a disponibilidade, inclusive no âmbito de todo o direito público, em comparação com a nossa, é gigantesca. Daí a figura da transação penal, da delação premiada, da negociação de perdão judicial, que nós estamos recebendo hoje como novidades extraordinárias, no direito anglo-saxão é mais antigo que a Sede Braga. Porque se reconhece ao indivíduo uma amplitude negocial muito maior do que a que nós temos. Ora, como este processo se baseia no caldo de cultura no qual se forma da disponibilidade, é evidente, eu diria até que é uma consequência necessária, que se nutra da experiência prática, que é a base da equity. Resolvemos determinados tipos de problema a partir da experiência anterior sobre esse tipo de problema. É o juízo de equidade, que é exatamente o juízo do precedencial. O que são os precedentes no direito anglo-saxão? São a tradição que se formou, que se cristalizou ao longo do tempo, afastando a fonte legislativa, portanto, a regra abstrata e genérica que disciplina comportamento, para a construção exatamente do judge-made law, da solução concreta do caso concreto. E por que não encaixa? Porque a nossa tradição é da normatividade, que vem das institutas do direito romano, de aplicação da norma abstrata ao caso concreto. Isso encerra para nós, inclusive, operacionalmente, uma dificuldade severa de mexer, de lidar com isso. Nós vemos, por exemplo, na Suprema Corte Americana, a média das decisões em comparação à nossa são textos curtos e densos, porque a matéria é discutida a portas fechadas, se estabelece um consenso no colegiado e se fixa uma diretriz e está encerrado o assunto. Acabou. Pode ser que a solução seja polêmica, pode ser que haja uma parcial uma resistência a ela, tudo isso acontece, são fatos sociais, não são jurídicos. Por que o nosso é mais complexo? Porque praticamente tem sede na subsunção do fato à norma. Se extrai a consequência da norma posta, aplicando ao caso concreto. Por isso, como o professor Lênio Streck, do Rio Grande do Sul, eu tenho um certo
cuidado com o precedente. Porque ele não é precedente de uma experiência, ele é precedente da hermenêutica da ordem jurídica normatizada. Quer dizer, na verdade, ele é precedente de uma interpretação que se fixa de uma norma posta diante de casos de natureza semelhante. Portanto, é uma inovação, mas se isso tem esse grau de dificuldade, se isso apresenta um problema relativamente complexo, por outro lado, há que se considerar que pode trazer um benefício significativo para o que diz respeito à expectativa jurídica da sociedade, ou, como querem alguns autores, à previsibilidade decisória. E veja que milita, nesse sentido, a discussão do nosso CPC, que impede a decisão surpresa ou o ato processual surpresa. Por quê? Porque o objetivo, seguindo a tradição da common law, é que as coisas se resolvam, geralmente como nós estamos acostumados que elas sejam resolvidas. Só que eu destaco, aí passa pela necessidade muito grande de um período de aprendizado longo e árduo. Não dá para fazer num piscar de olhos. Não tem nenhuma sensatez esse postulado. Eu diria até que, de uma certa forma, é um pouco sonhador, é um pouco irrealista. Por outro lado, a mudança nos precedentes na common law são lentas, demoradas e gradativas. Isso significa dizer que os precedentes podem sofrer alteração e efetivamente sofrem, mas eles sofrem essas alterações no fluxo da mudança das mudanças que a sociedade sofre. Há uma correspondência entre ambos. De uma certa forma, se não marcham juntos, marcham ao mesmo passo. Como nós temos aqui a interpretação de norma posta, há uma variedade tremenda de interpretações. Que, se por um lado flexibiliza muita coisa, por outro lado, quase que destrói a previsibilidade decisória. Daí nós já temos consagrado entre nós, cada cabeça, uma sentença. Isso tem um reflexo social muito delicado, porque vocês vão me perguntar, diante da situação X, eu ajo como? Sensatamente, eu só posso dar uma resposta. Só Deus sabe. Porque, se houver litígio, nós podemos ter decisões díspares. Uma deferindo e outra negando, ambas de maneira peremptória. E aí? Seguindo esta linha da precedencialidade, se criou institutos processuais que eu acredito que, no contexto, têm uma utilidade importante. Qual? O fortalecimento do incidente de unificação, de uniformização de jurisprudência. Mas a experiência nos tem mostrado que, de certa forma, todos os tribunais têm uma certa resistência a enfrentar a questão. Que nós temos que reconhecer, não é uma coisa simples, fácil, que se empurre com a barriga e espera lá que a gente resolve agora. Não é. Não é assim. Passa por um brainstorm severo, pesado, uma discussão intensa que nem todo mundo está disposto a ter para a formação exatamente do consenso que eu me referi ainda há pouco. Estabelecer consenso sobre pontos e se fixar uma linha de entendimento. Mas eu acho que é um passo. E um passo necessário, porque a segurança jurídica, a paz social, passa pela previsibilidade decisória necessariamente
passa pela expectativa de um modelo de decisão com referências com as quais nós tenhamos um certo grau de afinidade. Mais ou menos aquela máxima, tal problema se resolve geralmente dessa forma. Mas é preciso ter claro, quando se fala em inovação processual, de que isso demanda tempo e um esforço grande. Um esforço grande. Nós temos visto com frequência, o Supremo tem feito o que pode, até porque a gente precisa ter noção clara das coisas. Se faz o que se consegue, nem sempre o que se deseja. De suspender causas, estabelecer temas de relevância geral e fixar um entendimento. E eu devo confessar para vocês, e nem sempre me compreendem, mas eu já passei da idade de me incomodar com aplauso ou vaia, que já renunciei a muitos carnavais, a semissa simpatia. Quando a gente chega na senectude, não precisa mais agradar ninguém. Porque o que já pescou está pescado, o que não pescou não vai pescar mais. Então, deixa assim que está bom. Que é importante fixar uma diretriz, ainda que muitas vezes, pessoalmente, eu discorde delas. Não significa dizer que a decisão consensual é sempre maravilhosa. Não, não é essa Brastemp. Eu diria até quase nunca é essa Brastemp. Mas eu vi hoje uma decisão do Supremo, com a qual eu concordo integralmente, mas que, em termos sociais, eu aplaudo com entusiasmo. Ainda se discute no âmbito trabalhista com entusiasmo enorme a relação de emprego entre o corretor de seguro, o corretor de imóveis e a corretora. Gente, é uma discussão insensata. Porque a legislação profissional, tanto de um quanto do outro, impõe autonomia. Quando nós estamos diante de uma profissão regulamentada, que tem como requisito a desvinculação de empregador, não dá para aplicar direito do trabalho e relação de emprego. Não dá, é juridicamente impossível. Mas a minha justiça, com entusiasmo juvenil, vinha aplicando sem medo de ser feliz. E eu sempre usei um argumento, a subordinação estrutural. Gente, subordinação estrutural em 2023 é 171 nervoso. Porque levar esse raciocínio às últimas consequências, eu vou chegar à conclusão que o posto de gasolina é empregado da distribuidora, que a distribuidora é empregada da refinaria e que a refinaria é empregada da petroleira. Porque uma depende da outra estruturalmente. Todo franqueado é empregado do franqueador. Porque se um Moarama eu abrir um Burger King, eu serei subordinado ao controlador. Terei exclusividade, porque eu não vou poder vender McDonald's, nem cachorro-quente, só produtos Burger King. Eu não vou poder inovar na receita, nem na apresentação do produto. Eu tenho que reproduzi-lo com fidelidade. Isso é contratual. Eu tenho uma média de prazo de produção e de entrega do produto ao consumidor final. Em quanto tempo eu sirvo o sanduíche? Dependente, subordinado ou não. E a habitualidade, porque eu não abro uma franquia de manhã para fechar de noite. Eu pretendo que ela dure. E tem onerosidade. Porque eu não faturo na minha loja. Mas o que nos responde? A natureza das coisas não é assim. Isso não se confunde com alguém
que senta, cumpre um expediente, cumpre uma determinada tarefa e põe o seu tempo à disposição de terceiro. Ora, quando o Supremo veio, e de uma maneira até dura, com toda a firmeza e diz: não há relação de emprego entre corretores, a previsibilidade jurídica, a expectativa jurídica da sociedade foi atendida. Porque a partir dos últimos dias eu já sei quem é e quem não é. E eu pergunto, quantos problemas trabalhistas se evitou com isso? Se houver inadimplemento no contrato mercantil, estamos aí de frente, Wanderson, que eu tive que socorrer o ministro Luiz, estamos aí de frente com o monitor. Foi atendida, porque eu tenho um critério. E a previsibilidade jurídica é o pressuposto da segurança, é o pressuposto da estabilidade institucional. Eu tenho que fazer opção político-jurídica ao dizer o direito, mais ou menos com o que vocês estão acostumados a ouvir. Eu não posso variar minha decisão a cada caso concreto. Porque ao lado, eu diria até um pouco mais alto que o interesse individual, está o interesse geral da sociedade. A segurança, a estabilidade das relações jurídicas que se estabelecem. Essa inovação na nova ordem processual, eu quero crer que é bastante promissora. O resultado concreto, a pujança dos frutos, só o tempo nos vai responder. Só o tempo nos vai dizer se tem razão ou se não tem. Porque se nós nos dermos ao trabalho de verificarmos a jurisprudência nacional, nós vamos ver um zigue-zague em todos os campos. Alucinante. Quem disser que entendeu tem que ser interditado porque já ultrapassou o limite da sanidade. Eu tenho um assistente que o Horácio conhece, o Batrícia Samir, e de vez em quando eu dou uns deveres de casa para ele, e em tal caso tem jurisprudência contra e a favor dos mesmos tribunais, tá? A turma X dá, a turma Y não dá. Gente, aí vocês perguntam socialmente, eu tenho razão ou não tenho? Eu vou dar aquela resposta canalha. Depende da turma que for julgar. Se for para Y, tu não tem razão. Se for para A, tu tem. E é o que o ministro Gilmar Mendes, com uma ironia e acidez que lhe são peculiares, mas com muita veracidade, diz: vira a loteria. Vamos atirar no escuro e ver o que acontece. Aí parece tiroteio na minha terra. É um bando de bala irresponsável, porque o que tem de bala perdida lá, ninguém encontra. É tanta bala perdida. Ora, a solução da conflitividade na sociedade não pode ser como bala perdida. Claro que a uniformidade absoluta, claro que a ordinariedade absoluta não existe em nem lugar nenhum do mundo. É natural que, não sendo o direito uma ciência exata, são frequentes as divergências. Até aí morreu Neves. Mas a questão que se põe, e eu acho que o grande passo que o CPC deu foi a possibilidade de se diminuir essas disparidades. Eu já não quero nem que acabe. Acabar é milagre. Se diminuir a amplitude do balanço da canoa, para mim já está bom demais da conta. Porque pelo menos a gente começa a ter uma orientação. Faço ou não faço?
Por outro lado, o CPC também nos traz o Instituto da Estabilização do Processo, que nos ajuda num ponto muito importante. E o que significa essa instituição que vem do direito anglo-saxão? Estabelecida uma diretriz de condução da sequência de atos, ela não muda mais. Para bem e para mal, ela vai seguir o mesmo passo e a mesma direção. Portanto, o zigue-zague na condução do procedimento tende a diminuir, o que eu já acho positivo. E aqui deixa eu fazer um comentário maldoso, que é bem a minha cara. O Horácio sabe disso. Em São Paulo se criou uma figura processual da réplica no processo do trabalho. Não me perguntem o que é, porque eu não sei. Nessa aula eu faltei. O processo do trabalho, que é uma cópia do processo canônico de 1216, é oral, concentrado, ininterrupto, com fase de conhecimento, produção de prova, discussão e decisão. Isso foi dito bem recentemente. Bem recentemente. De 1216 para hoje tem algumas semanas. E engraçado como o pessoal fala, e aqui uma nota de rodapé para a gente rir um pouco. Que o Venda traz a oralidade do processo. Que o Venda coisa nenhuma? Foi outro italiano. Só que ele era papa, não era professor. E vejam como o problema é antigo, por isso mesmo insolúvel. Eu não me lembro agora o número desta bula. O Papa, preocupado com o congestionamento e a lentidão dos tribunais eclesiásticos e canônicos, simplificou o procedimento. Doutor, no século XI, nós já passamos o quê? 10 séculos e continuamos correndo atrás do próprio rabo. Então, o que para mim sugere que tem alguma coisa errada. Para mim sugere que tem alguma coisa, tem uma peça aí, tem um dente da engrenagem batendo em dente, não está encaixado. A solução, eu confesso para vocês que eu não tenho no bolso, e como a gente vê na televisão, pode me revistar, senhor, eu não devo, senhor. Já paguei. Quer dizer, e veja, esta fluidez processual excessiva gera mais problemas do que solução. Em matéria penal, é assustador. Nós tivemos exemplo recente na nossa história que o juiz virou senhor de baraço e cutelo, fez o seu próprio direito, o seu próprio processo e começou do resultado para a causa, não da causa para o resultado. Exatamente pela amplitude interpretativa. Tem uma maldição no processo, que se eu descobrir o cara que inventou isso, era interessante cortar a cabeça dele, seria útil. No meu entendimento, de vez em quando em audiência, minhas audiências são divertidas, sabe? A gente acaba rindo apesar da minha dureza. Porque às vezes o advogado não mede as palavras, diz coisa e eu não resisto à tentação. Eu sou um indivíduo frágil. Frequência, o senhor vai me deferir isso? Não, isso não tem fundamento, doutor. Eu até queria que tivesse, mas eu vou me candidatar a deputado, vou alterar a lei, lhe prometo, e aí vai poder. Mas por hora não dá. E eles dizem uma frase que é muito engraçada no processo. Mas sabe o que é, excelência? Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Eu digo, mais ou menos a sociedade é assim. A sociedade é mais ou menos assim. Tem uns que dão, outros que não dão. Aí todo mundo acaba dando um sorriso amarelo.
Vejam que eu chamo a atenção de vocês da dificuldade, do problema grave que é, a gente está rindo, porque não tem outra alternativa, mas é exatamente a incerteza. Eu não me esqueço, uns 2 anos atrás, o Aloysio era corregedor, e a gente conversando, ele disse na escola, o que me assusta é que cada juiz tem uma regra processual. Isso é que é roça. E olha, não conta para ninguém não, mas eu não sei como sair dessa bola, não. Não sei como sair dessa bola. Por quê? Porque como nós temos um hábito de mistura de institutos, a gente imagina fazer uma bricolagem do anglo-saxão, o românico, Claro, nem todas as peças encaixam e o puzzle não se monta. E eu quero, já caminhando para o termo, chamar a atenção para um detalhe. A grande dificuldade que se tem é que se abriu na regra processual um espaço negocial que não existe na ordem jurídica, porque o nosso grau de disponibilidade é bem mais restrito que o anglo-saxão. Eu não posso transacionar, eu não posso negociar, eu não posso desfazer como se pode desfazer nos Estados Unidos. Eu não posso negociar, por exemplo, em todos os casos, uma pena menor na hipótese de facilitar a prova. E vejam, mesmo no direito patrimonial isso gera problema. Porque a nossa ordem não tem como acolher, a não ser através da inovação, que uma confissão de dívida reduz o valor. Nós estamos discutindo uma cobrança. Se eu confessar que eu devo, tu dá um desconto? Isso não é da nossa cultura. Isso não é da nossa cultura. Não é da nossa tradição. Talvez até, e eu me curvo, não me posto contra, talvez até fosse uma solução maravilhosa do outro planeta. Solucionasse uma porção de casos. Só que nós não temos o hábito da transação com tanta consistência. Nós não transacionamos com essa alegria toda. Ora, se aonde eu tenho uma disponibilidade maior no direito material, eu transaciono pouco, imaginem a transação processual. Aí fica difícil. Por isso que eu acho, das inovações, por exemplo, o negócio processual é uma ideia brilhante. A minha dúvida não está na ideia, está na aplicabilidade dela. Como é que a gente acomoda o futebol? E eu acho que nessa exposição eu apresentei para vocês muito mais perguntas, muito mais questões do que respostas. Mas nós temos que admitir, e eu vou assumir aqui um compromisso para vocês, vou mandar para o Horácio, até o começo do mês que vem, uma síntese do que nós conversamos hoje, para vocês pensarem no curso de estudos pós-graduados de vocês, porque o direito material, sem a instrumentalidade do processo, que o efetive, no caso concreto, trazendo para o universo da licitude aquilo que dela escapa, é a negação do direito. Eu espero que não tenha sido tão ruim. Claro que não é tão bom quanto a Luísa, eu não sou ministro nem da Eucaristia, e é uma coisa que intriga todo mundo. Meus companheiros de primeiro grau, quase todos estão no TST. Aí vocês vão perguntar, mas e por que você hoje, o Aloysio diz isso? Se é mentira, é dele, tá? Eu vou fazer ele falar, prometo, vou sequestrá-lo, ele vai falar para a Unipar. Isso é um compromisso pessoal. Até porque a gente é muito amigo.
Por que ele é ministro e eu não sou? Porque eu não tenho a menor... Ele me pergunta e diz sempre que eu sou o juiz de primeiro grau mais antigo em exercício no Brasil. Eu não vou discutir com ele. É possível que sim. Mas eu não tenho vocação para colegiado, porque Deus não me deu o dom da paciência. É, sério. Eu tenho que confessar o meu pecado. E eu não tenho paciência de ouvir besteira. Às vezes eu chuto a canela e quando tomo consciência que eu chutei, o chute já está dado, não adianta nada. Desculpa é uma palavra mais inútil que anjo da guarda da família Kennedy. Não presta para porcaria nenhuma. Então eu me abstenho, eu fico no meu juízo de primeiro grau, onde eu sou ditador. Lá se faz tudo que eu tenho a síndrome de Deus. A minha imagem e semelhança. E eu tenho uma equipe maravilhosa, absolutamente invejável. E, como dizia o Lulu Santos, a gente se dá bem, deixa quieto que eu sou mais feliz assim. Gente, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande e posso assumir o compromisso com vocês. Contem sempre comigo, que eu estarei sempre à disposição, sempre que for útil, eu faço uma feitiçaria e os atendo como fiz hoje. Horácio, professor, professor Jucá, é sempre uma alegria muito grande ouvi-lo, e eu sou suspeito para falar porque eu sou seu fã, né? O senhor é um professor, é um magistrado de primeiríssima linha, e o professor Jucá, quando ele... Agora eu vou fazer uma correção ao senhor. Quando o professor Jucá diz que ele não tem paciência, eu vou discordar. Porque o professor Jucá foi meu orientador no doutorado. E foi um camarada que eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse ter tanta paciência quanto ele teve. E sempre me atendia, né, prontamente, e eu tenho uma extrema admiração. Está aqui o Anísio, meu irmão, que também foi orientando o doutor Jucá. E doutor Jucá, antes de passar a palavra para os colegas, para os alunos, né, eu estava num outro ambiente, vim para cá, mas a exemplo do que fiz com os outros palestrantes, eu sempre faço, doutor Jucá, uma breve exposição do currículo. E eu vou fazer uma brevíssima exposição do currículo do professor Jucá. Francisco Pedro Jucá, livre docente em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, USP, 2013. Pós-doutorado em Direito Social pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, 2015. Pós-doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, 2013. Doutorado em Direito de Estado pela Universidade de São Paulo, 2000. Doutorado em Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1997. Mestrado em Direito Constitucional pela Universidade do Pará, Universidade Federal do Pará, 1990. Professor titular da FADISP, São Paulo, professor convidado da Escola de Magistratura de São Paulo, e uma pessoa com um coração que não cabe no peito. Professor Jucá, o senhor não sabe a alegria que eu tenho de poder estar aqui ao seu lado, ainda que virtualmente, né? Ainda que virtualmente. E agora eu passo a palavra aos colegas que queiram fazer uma consideração ao professor Jucá. Fique à vontade. Vamos lá. Diálogo é fundamental. Então, já que eles estão meio acanhados aí, Jucá, eu vou fazer aqui a minha... O senhor sabe que eu sou um camarada chato, né? Então, assim, dessa ponderação que o senhor faz, é sempre muito interessante, porque nós trouxemos
para o Brasil a ideia dos precedentes. E a pergunta, doutor Jucá, o senhor expôs aí que isso, né, vai ter uma dificuldade muito grande de ser implementado no Brasil, porque o nosso sistema é o sistema da civil law. O que nós vamos acabar fazendo com essa ideia dos precedentes, Jucá? Nós vamos abrasileirar ou vamos abandonar? O que o senhor acha? Eu aposto no abrasileiramento. O Supremo está dando alguns passos. Eu não entro no mérito da decisão. Como eu sempre digo, há decisões que eu discordo tecnicamente e há outras que eu concordo. Mas eu acho que os primeiros passos de orientação, a duras penas, estão sendo dados. E digo mais, há um risco sério de dar certo. Surpreendentemente, há perigo de dar certo, sim. Mas, talvez o grande obstáculo a tudo isso, Horácio, e é uma coisa que me incomoda há muito tempo, e você sabe disso, é a fogueira de vaidade em que o judiciário se tornou. A minha tese é genial, não porque seja tese, mas porque é minha. Enquanto eu não adquirir a capacidade de renunciar a isso, tudo fica muito difícil. Quer dizer, a disputa interna por prevalência de posição não precisa acabar, mas ela precisa ser severamente mitigada. Porque, bom, eu sou de uma geração que estudou direito romano. Enquanto se discute lana caprina, quer dizer, lã de cabra, vocês vão me dizer, mas cabra não tem lã. Aí é que está a explicação para o negócio. Quando a gente fica discutindo miolo de pote, não se vai a lugar nenhum. Ou se gasta um tempo preciosíssimo. Talvez a gente precisasse um pouco mais de objetividade, Horácio. Nós temos 10 divergências. Em que ponto nós concordamos? Vamos centrar nossa atenção nesses pontos que nós concordamos. O resto a gente vai continuar brigando por resto da vida. Deixa para lá. Nós ainda não adquirimos esse hábito que, para o anglo-saxão, eu diria que é a normalidade. Eu tenho uma discussão de 10 pontos, concordamos em 5, prestamos atenção nos 5, se esquece os outros. Os outros a gente vai manter a discussão para o resto da vida. Os outros a gente já sabe que não adianta. Mas pelo menos 5 se salvou. Nós não conseguimos salvar os 5, não conseguimos salvar nem os 3. Isso dificulta. Por outro lado, a vaidade de graus inferiores põe em questão a habilidade do precedente. Existe o precedente, mas no meu entendimento, o iluminado da Baviera, acho que não se aplica ao caso concreto. E aí eu desnaturo o precedente completamente. E veja uma coisa, Horácio, onde eu quero chegar. Quando se discutiu o caso do Uber e do empregado hipersuficiente, que o ministro Fux colocou, e o Barroso também foi nessa mesma situação. E eu cito os dois cariocas, porque são duas escolas jurídicas diversas, tá? Quer dizer, há uma coincidência de divergentes, de que a autonomia da vontade deve diminuir o paternalismo excessivo. Eu não posso presumir que todo mundo é idiota e que eu preciso tomar conta de todo mundo porque ninguém é capaz de decidir. Não, alguns pelo menos são. Como diz uma criatura que eu conheço, menos, companheiro, menos. A resposta da nossa justiça foi o seguinte, mas a matéria de fato. Só um detalhe na leitura desse acordo. A decisão do Supremo não se fundou em matéria de fato. Se fundou em matéria de direito. Conceito jurídico se sobrepôs. Ponto. Eu acho que da maneira correta. Todo mundo tem todo o direito a achar que não. Olha lá. Não estou exigindo os aplausos do povo. Mas deu uma diretriz.
Considerada a ordem jurídica posta, o Uber e o corretor são autônomos. Quando muito, teremos uma relação de trabalho, mas não de emprego. E eu estou pensando alto aqui, não tem nada a ver com o que a gente está dizendo, e tem reduzido a competência da Justiça do Trabalho. Claro que isso incomoda, mas, por outro lado, eu não vejo outra alternativa. Porque, vejam, quando se diz que a competência constitucional é julgar relações de trabalho e emprego, eu estou admitindo a existência de dois tipos de relação, não estou? A relação de emprego não tem nenhum problema, aplica a CLT do jeito que está escrito, não precisa mexer em nada. E a relação de trabalho? Por incrível que pareça, existe um negócio chamado Código Civil, sabia? Que já vai alcançar a maioridade, está fazendo 20 anos. Que não é perfeito, mas que existe. E eu não tenho certeza, mas parece que tem uma coisa que trata de contrato. Deve ter alguns artigos que falam de contrato no Código Civil. Eu já ouvi falar isso. Droga! Se está diante de um contrato, aplica a norma contratual, cacilda. Prestem atenção, o nosso sistema não é uma maravilha. Deixa eu fazer marketing, porque faz parte do grupo. Não é uma Coca-Cola, mas também não é a porcaria que a gente se acostumou a dizer. Porque quem nos ouve falar de que nós vivemos no meio do inferno, que nada presta, nada funciona, não é bem assim. A gente tem até um ferramental razoável. O grande problema é que a gente é o Eduardo Mão de Tesouras e a gente não está conseguindo usar a ferramenta. E aí se tem que ir para a solução enjambrada. Qual é a solução enjambrada? Já que tu te recusa a aplicar a ordem jurídica e restringe numa norma, eu vou tirar a competência. Pronto, acabou essa história. Eu fixo a competência em outra. É uma solução boa? Não! Mas, gente, entre dois males, o menos idiota escolhe o menos pior. Quer dizer, eu não concordo, mas eu compreendo exatamente a posição do Supremo. Por quê? Porque senão nós não vamos construir uma hermenêutica estável nunca. Nunca. E a sociedade vai ficar eternamente na oscilação do tempo. Vou, não vou, vou, não vou, fico, não fico, morro, não vivo. Nós temos que convir que, no mínimo, não é cômodo, agradável e excitante viver assim, né? Viver assim termina em DA. O resto, cada um acrescenta com a sua criatividade. Mas a gente tem que insistir, persistir, até porque eu tenho convicção de que a desistência é pior. O pior que nós podemos fazer é desistir. É jogar a toalha e dizer, não quero mais brincar. Aí é a rendição, e o Horácio sabe porque, embora ele não possa dizer, eu sou um bicho que não aprendi a me render. Eu até queria, mas faltou talento, engenho e arte, diria Camus. Colegas, alguma ponderação aí ao professor Francisco Pedro Jucá? Professor Francisco, me chamo Nicolas, doutor Horácio. Eu gostaria de fazer um questionamento da opinião do senhor sobre o futuro próximo aí, em que a gente vai ter um juízo de garantias, matéria que está sendo aí estudada pelo nosso Poder Legislativo. Gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que vai ser prejudicial ao sistema judiciário. Olha, eu olho com simpatia. Não como solução mágica, porque solução mágica é uma coisa que não existe. Mas a França e a Itália têm uma espécie de juiz de garantia que se chama o juiz de instrução. Décadas. E até onde a vista alcança,
Tem funcionado. E eu te dou um exemplo mais concretamente da França, que eu conheço melhor. O careta é preso, detido ou qualquer coisa parecida, ou investigado, imediatamente é encaminhado ao procureur, ao Ministério Público, que acompanha todo o processo. Se ele entende que deve haver uma persecução, iniciar uma persecução penal, nós não falamos em denúncia, tá? Se o MP acha que o fato e aquilo que se apurou pode resultar no processo, a questão é submetida ao juiz de instrução. Quando a instrução, a investigação é concluída e colhidas as provas, vai para a Câmara de Julgamento. E eu vou justificar essa minha posição, porque nem todas as pessoas administram e reconhecem os seus defeitos e as suas limitações. O Horácio, que me conhece já há muitos anos, sabe, vai entender, depois ele explica até melhor para vocês o que eu vou dizer. Eu jamais seria um bom juiz criminal, um bom membro do Ministério Público ou um bom policial. Eu seria uma porcaria nas três funções. E te explico, Nicolas. Pelo meu temperamento. Entendeu? Como diziam meus funcionários no passado, eu sou muito nascimento para essas coisas. Passa. Passa. Aí eu pergunto, eu estaria certo? Eu tenho que reconhecer que faria isso, mas que estaria errado. Então, qual é a solução sensata? Não faça. Não vai na festa que tu não dança, tu não ouve a música, não acontece nada. E é natural que durante a colheita de prova você comece a formar uma convicção. É humano. Eu tive uma lição de vida, e essa eu dou de graça para vocês. Alguns anos atrás, eu estava com um problema pessoal muito sério, muito grave. E meu pai tinha um amigo já senhorzinho, sábio, como todo velho. E eu tinha extrapolado, e ele estava presente. Seu fulano, me perdoe. Ele olhou para minha cara com a sabedoria dos cabelos brancos e disse: não esqueça que você é apenas um ser humano. É que nem sempre a gente consegue se reconhecer como um ser humano com qualidades, defeitos, erros e acertos. Eu até admito que, de uma certa forma, é mais fácil perdoar o outro do que a si próprio. Tá? Então, eu olho com muita simpatia. Vamos ver como vai ser implantado e qual é a competência que vai ser estabelecida. Mas a ideia eu olho com profunda simpatia, porque, veja, os habeas corpus na França são teóricos, quase não existe. Porque não existe prisão ilegal. Porque, preste atenção, a detenção cautelar no direito francês, quando ela é decretada, é no curso do exame de prova pelo juiz. E sempre submetido à Cour de Cassation, a uma instância superior que tem o poder de revogá-la. Mas vejam, o fundamento fático e jurídico é ordinariamente tão bom que não há prisão ilegal. A prisão ilegal é como um ponto fora da curva, é um negócio assim que acontece eventualissimamente. E nós aqui, eu não quero fazer média com o ministro Gilmar, não, mas nós temos o festival da preventiva. Eu primeiro decreto a preventiva, depois eu vou discutir por que eu decretei. Quer saber? Aos costumes. E olha, eu não sou um bicho que tenha medo de muita coisa.
Aliás, de bem poucas coisas eu tenho medo. Mas uma coisa eu não tenho medo, não tenho pavor, é a ditadura do judiciário. E como diz um grande amigo meu, Ives Ganda Martins, depois dele eu não tenho para quem recorrer, nem o bispo, só Deus. Entendeu? Quer dizer, um judiciário excessivamente poderoso, eu não sei se é uma boa, não. Não sei se é uma boa, não. Aliás, eu sou capaz de achar que não. Porque juiz é um bicho complicado e gosta de fazer besteira e arrotar. Sabença e autoridade que você não tem noção. Sabe? Eu sei porque eu lido com eles há quase 40 anos. E a 14ª vara se impõe um pouco pela grossura do seu titular, sabe? E de vez em quando fala assim com uma linguagem muito delicada, muito polida, porque eu fiz um curso de etiqueta no Exército Brasileiro, sofisticadíssimo. Eu deixo claro para todo mundo. Não, você não vai falar nada. O comando é meu, a responsabilidade é minha. Quem manda na bagaça sou eu. Qual é a próxima pergunta? E aí o pessoal se intimida. Porque se eu fosse bom sujeito, eu estava ferrado. Porque vira casa de noca. Todo mundo gosta de mandar, entendeu? Eu acho que nós vivemos uma crise de falta de humildade e de noção da própria dimensão que mete medo para valente. Eu confesso que tenho medo. Mas eu aposto no juiz de garantia. Tem até perigo de dar certo, sabe? Porque no Brasil Complicado. aqui eu já vi roda quadrada, aqui o negócio é meio complicado. Né? Há um perigo de dar certo. Tomara que esse perigo se concretize. Né? Muito obrigado, professor. Né? Bom, crianças, professor Jucá, eu agradeço de coração. E eu agradeço a oportunidade. Eu só quero certificado, viu, doutor Horácio? Eu tenho látios. Não, eu lhe entrego o certificado num restaurante lá em Valladolid, regado num belo vinho, e a conta por minha conta. No te quiero en Valladolid, que ya se fue. Te necesito muchísimo en Salamanca en noviembre. Perfeito. Haga lo que puedas para hacernos, porque ha de ser hecho en mi escuela. Perfeito. Professor Jucá, muito obrigado. E. Opa, desculpa, Marileia. A Marileia, a senhora tem a palavra, por favor, desculpe. Não corta, porque o meu monitor está se virando lá bem, obrigado, não está atrapalhando nada. Marileia, sou seu no bom sentido, filha. Cadê ela? Acho que foi alarme falso mesmo. Gente, eu fico à disposição de vocês sempre, como todo Horácio. Espero que a gente se encontre ainda esse ano. Porque me disseram que ia acontecer alguma coisa em Maringá. E eu estou esperando, porque quem espera sempre alcança, nem que seja uma criança. Nós estaremos lá, mestre. Mestre, então aqui eu encerro a nossa 5ª oficina do programa de mestrado da Unipar, com muita alegria e satisfação. Estamos aqui, doutor Jucá. Esses heróis da resistência estão aqui desde as 14h, aqui pois não, Ana Paula. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta bem agora no encerramento. Professor Jucá, o senhor falou que falou com o pessoal de Toledo. Eu sou de Toledo. Quem é parente seu aqui? Olha, é recém-chegada. É a Amanda Contente, que é casada com um radiologista, como é o nome dele? Filho do doutor Eli? Não? É esse mesmo. Família tradicional aqui, doutor.
É a mãe do Bentinho. Isso mesmo, que legal. Ela me cuidou, a Amanda me cuidou no hospital quando eu tive Covid, professor. Tá vendo? Agora, imagine quando ela crescer. Então, um prazer, tudo de bom para o senhor. Horácio, essa minha sobrinha ela tem 1,20 m de salto alto e é cirurgiã. Verdade. Poxa vida, Jucá. Mas um amor. Eu tenho uma tia de 94 anos que adora ela e é apaixonada pelo Bento. E ela não se conforma que aquela menina tão pequenininha, apanhada verde, fizesse transplante de fígado no Sírio-Libanês. Já são mistérios. Olha, Ela é tão grande que desde criança e até hoje eu só a chamo de formiga, que é um animal enorme. Mas é muito competente, um amor de pessoa, professor. Eu sou suspeito. então, meus amigos, agora, com todo respeito, declaro encerrada a nossa oficina. Agradeço a todos. Fechamos aí com chave de ouro com o mestre Francisco Pedro Jucá, o camarada que me tirou dos braços da polícia lá na Espanha porque eu furei um sinal vermelho. Jucá, te devo, além daquela, mais essa. Deus te abençoe. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Eu fui quase padre. Amém. Graças a Deus. Isso, sempre, Mariana. Amém. E olha, eu quase sou colega do Papa, porque eu fui jesuíta. Olha só, professor. Teve um pequeno desvio ali na profissão. É. Mas eu saí de um quartel e fui para o outro, porque eu saí do seminário e fui para o Exército. É praticamente a mesma coisa, só muda a cor da batina. Melhor para nós, né? Que o senhor veio para o direito, graças a Deus. Você está onde, Mariana? Eu estou em Umuarama também. Ah, Sou eu preciso ir residente lá. aqui. Oi? Eu preciso ir aí. Ah, por favor, eu mesma, quando a bolsa da minha mãe estourou, foi dentro da biblioteca da Unipar. Horácio, eu preciso ir em Morama. Venha para cá, professor. Nos agracie com a sua presença. Tchau, moçada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.